Lopes. Aqui em Campo Grande. Yoga Luz, é. Ela é uma das primeiras professoras aqui. E é bacana que o dela, ela é para formação para professor mesmo. Não é isso. Porque a maioria dos cursos são instrutores. Suzy, é verdade. A Suzy, ela é. Ela é parte de casa. E ela é lá no universitário. É, É lá, que ela é até no hoje. Jardim Paulista. Maravilhosa. Eu já fui no Nossa. estúdio dela, mas ele fez uma aula
ele sabe fazer isso muito mal feito. Queria baixar o volume do celular, gente. Deixa no silencioso. Olá, a partir de agora estamos ao vivo pelo YouTube, direto do canal Globalcast. Daniel Bernardino com vocês, estreando hoje. Olá, Carla. Muito feliz de estrear hoje com vocês nesse podcast. E hoje temos o privilégio dos nossos convidados ricos em entretenimento, cultura, informação. Caleb Mazini e Xanda Martins. Olá, tudo bem? Olá, gratidão por estar aqui, estou feliz. Vamos quebrar o gigante. gelo, cantar uma música boa. Vamos. Está contigo, Xanda Martins. Eu sinto a força da floresta e a ela entrego o coração. Permito manifestar meu ser divino em comunhão. Na entrega às origens, medicina ancestral, curandeiros de si mesmos, viajantes do astral, e somos um. E somos um.
no caminho do amor e dos seres mais divinos, com o manto protetor do cosmos infinito, na entrega às origens, medicina ancestral, curandeiros de si mesmos, viajantes do astral, e somos um. E somos um. Maravilha. Gratidão pela música, pela melodia maravilhosa. Somos um. Caleb Mazini. Caleb. Bom dia, Carla. Bom dia, olá, Caleb. Estamos aqui com o Caleb. Ele é artista visual, bailarino, licenciado em artes pela Universidade Federal, possui pós-graduação em Educação Especial, Gestão Cultural e Curadoria em Artes Visuais, além de formação complementar por meio de cursos livres em terapias integrativas. O Caleb tem todo esse potencial de dons e talentos. Muito feliz de estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. Eu sei que essa conversa é sobre quebra de padrões, dons e talentos. E vamos conversar sobre tudo isso hoje. Então aí, vamos desenvolver da melhor forma possível. Gratidão, Caleb Mazini. Gratidão. Sim, artista. E temos também a Chandra Martins, artista, educadora, professora de yoga, astróloga também, terapeuta multidimensional, facilitadora da energia Kundalini, estudiosa há mais de 10 anos nas medicinas da floresta. Interessante. Cantora e compositora. Sim. Tem composições internacionais, só nacionais. Uns arranhados em espanhol. Ai, ai. Você é cantora e compositora do movimento Canarinho Branco do Brasil? Sim. Muito bem. Cosmovisão é música espiritual que viram a fusão. Vamos começar pelo professora de yoga. Há quanto tempo você está nessa profissão maravilhosa, Chandra? O yoga, ele surgiu na minha vida quando minha filha nasceu. Ela fez 14 anos agora, no dia de Iemanjá, dia 2 de fevereiro. E aí o yoga, ele veio justamente por essa busca de sair desse vazio que a humanidade prega em nós, né? Só ter, consumir. É maravilhoso ter e consumir? Sim! Mas a vida não é só isso. Então o yoga, ele veio como esse acolhimento, esse abraço. E aí, um ano depois que eu estava praticando yoga, eu já fui fazer meu curso de formação. Larguei meu concurso de pedagogia, exonerei e fiquei só com o concurso de arte e fui me tornar professora de yoga. Fiquei 2 anos me formando e até hoje é algo que move, porque eu sei o poder transformador disso. Então, eu sempre falo, gente, eu sou aquela chata, vamos experimentar, mas eu não tenho alongamento, eu não sou flexível, eu não tenho calma. Aí você tem que fazer. Que legal. Quais são os principais benefícios do yoga? O yoga, ele é uma medicina integrativa, né? Eu chamo como medicina, não é uma religião. Tem muita gente que o vê como filosofia. Por quê? Porque ele integra todos os seus corpos sutis. Então, ele não vai trabalhar só o seu físico. Ele vai trabalhar os seus centros de energia, seus chakras. Ele vai trabalhar o seu mental, o seu espiritual. Todos os seus corpos, astral, átmico. Então, assim,
aqui no Ocidente, a gente tem muita mania da medicina Frankenstein. Cada um tem uma especialização, né? E no yoga, não. Você é visto como um ser integral. Então, ele vai te beneficiar em tudo, porque ele vai trazer o seu ser essência. Físico, mental, espiritual, O físico é o de menos. Eu acho que o físico, que é incrível, que todo mundo ama, né? Tirar fotinho pro Instagram. Mas é 10% do yoga. O yoga, ele é muito potente. Pura potência. Xanda, limitações de idade. Para yoga? Sim. Eu acredito que a idade está muito na mente. Eu já vi crianças, que eu já dei aula de yoga para criança, que não faz, que tem medo, que já é travado desde pequenininho. E eu já tive um aluno de 70 anos que fazia ponte, ficava de ponta cabeça. Então, assim, eu não vejo a limitação na idade. Dominou Talvez a na coordenação motora, tudo bem. Eu acho que dominou o querer. Eu acho que o principal é você querer e se permitir. O principal é a força de vontade, né, Xanda? Há quanto tempo mesmo você está no yoga? 10 anos. 10 anos. Professora, há quanto tempo? 10 anos. 14. Já iniciou como professora? Não, porque quando eu estava grávida da minha filha, passou quando ela nasceu, eu comecei a fazer yoga. Com uma amiga minha, a Fabrícia. Ela me apresentou minha mestra, Suzy. E aí, um ano fazendo yoga, e ela fez a primeira turma de yoga dela, de formação. E eu entrei nessa primeira turma. Que legal. E Campo Grande? O Campo Grandense adere à atividade do yoga, teve resistência, está crescendo? Aqui está crescendo bastante. Teve o movimento Sadhaka, né, lá no Parque das Nações, que abriu bastante esse campo para o yoga, mas tem muita resistência ainda. Tem muita gente assim que vai para esse lado, mas na questão do, como é que chama? Pilates. Que o Pilates é mais o físico. Foi um médico que veio, implementou as asanas do yoga para ajudar na medicina, né, daqueles pacientes. E aí isso acabou abrindo um campo, mas aqui as pessoas têm uma certa resistência para essas terapias multidimensionais. Muito bem. Caleb Mazini. Bom dia. Bom dia de novo. De novo, agora diretamente para você. Diretamente. Esteve na Oficina da Consciência, né? Sim. Esse final de semana a gente teve uma vivência tradicional no CNI lá, né? E aí eu fui estudar um pouquinho, né? Eu também sou estudante das medicinas tradicionais indígenas já faz 6 anos, né? Que eu tô nessa caminhada. E junto deles também veio o yoga, né? Vem os saberes ancestrais. Acho que a gente vai costurando esses conhecimentos, né? A gente vai vivenciando, vai aprendendo, vai trocando. E isso a gente vai expandindo, né? Expandindo como ser humano, expandindo como consciência, expandindo como cultura, né? Então eu acredito que esse caminho que integra arte, cultura, espiritualidade, ele é essencial para o desenvolvimento humano, né? Uma coisa que eu entendi ao passar desses anos todos é que a gente não nasce humano, a gente se torna humano. Porque é muito importante a gente entender que ser humano é animal, né? E o animal, ele tá ali envolvido ainda com seus instintos, né? Ele ainda está envolvido ali com a sobrevivência, né? Então, nós, seres humanos, ainda temos toda essa carga psíquica, emocional, genética, né? Então, desenvolver uma consciência coletiva, desenvolver uma consciência integrada, né, à natureza, integrada aos saberes, né, ao cosmos, é um processo de autoconhecimento. E eu acredito que a arte, né, a cultura, as diferentes espiritualidades, né, tem esse potencial, né? E esse é o meu ramo de pesquisa, né, na vida. Gratidão. O Caleb também é um rapaz muito estudioso, um currículo invejável, não é mesmo, cara? É isso mesmo. E eu gostaria de saber, Caleb, uma pergunta para você. Vamos falar um pouquinho sobre essa articulação
dentro da arte, da ancestralidade, dessas culturas, porque nós sabemos que a população ela tem pouco acesso àquilo que a arte foi construída, né, no mundo. Nós Sim. temos pouco acesso. Mas pelo pouco que eu sei de você, você também proporciona as pessoas a construir a sua própria arte. E nós somos construtores de arte, né? Isso é bem Sim. interessante. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. Eu acho que meu processo com a arte, para iniciar assim, começa desde a infância, né? Então, eu tive uma infância que eu tive o privilégio de ser muito incentivado, principalmente na área do desenho. Eu lembro que a minha mãe trazia muitas folhas, assim, e eu tinha muitos blocos de desenho, assim, desde 5, 6 anos, né? A dança também é algo que sempre esteve muito presente na minha vida, é algo que me toca profundamente. E aí esse foi o processo de desenvolvimento, né? Ao passar dos anos eu fui me entendendo como arte. E levou um certo tempo para mim conseguir fazer essa integração de arte, cultura, espiritualidade, porque sempre foram temas que me chamaram a atenção desde de criança. Eu acredito que seja a minha essência, né? E aí entender a arte como sendo essa ferramenta, né, de união, né? Porque a arte em si, ela é esse processo de potência criativa. Através da arte, a gente vai conseguir fazer essa interdisciplinaridade, né, entre os temas, né, entre os conhecimentos, e a gente também vai poder desenvolver o principal, que é o potencial criativo. Porque o que nos diferencia das outras espécies é essa potência de criação, né? Então, a gente está criando coisas o tempo inteiro, a gente está construindo, né, e reconstruindo todo o mundo material, né? E para além do mundo material, a gente entra na questão psíquica, que a gente também tem essa força e esse poder de nos reconstruir como seres, né? Como seres cósmicos, como essência, né? E aí a arte em si, ela é essa valorização, né, dessa força divina, né? Eu acredito que seja uma força divina, e não é uma força divina externa, é uma força divina que permeia a tudo, né? Entender essa interconexão. A arte, ela também tem essa força de conectar os saberes, conectar as pessoas, conectar o sentir, né? E aí também tem essa questão que você falou sobre proporcionar isso para as pessoas. Essa potência criativa, ela tá para todos os seres, né? Desde a criança, do bebezinho até o ser mais idoso, ele tem essa força e ele tem essa capacidade de criação. E conforme a gente vai incentivando, a gente vai potencializando esse desenvolvimento humano, né? Outra coisa que acho muito legal da arte é que ela vai falar o tempo inteiro sobre história, né? A arte, ela vai estar contando a história da humanidade. Então, a gente está falando de vários tempos, espaços, várias localidades, vários povos, várias tradições, várias etnias, né? Cada um com o seu fazer artístico, né? E eu percebo que as pessoas, elas têm acesso à arte, mas elas ainda não entendem o que é arte, né? A arte em si, às vezes, ela está muito num lugar de ser um objeto de decoração, ele está muito num lugar de ser um entretenimento, mas não entende a profundidade que a arte pode chegar, né? Seria, por exemplo, uma falta de estímulo do próprio governo, uma falta de interesse, a cultura do campo grandense em procurar arte? Eu acredito que o Campo Grandense ele tem a arte, mas é uma arte ainda que ela é muito limitada ao campo do sertanejo, né? Ao campo das tradições mais fechadas, né? Não tem tanto espaço ainda para multiplicidade artística. Seria, no caso, uma questão cultural, né? Seria uma questão cultural, né? E também é muito de interesse, né? De interesse das forças políticas, né? Manter um determinado padrão, porque com um padrão a gente consegue direcionar melhor, né, uma sociedade.
A arte, quando ela vem, ela arrebenta com esses padrões. Então, ela abre espaços, ela abre rachaduras na política, na sociedade, na economia, no modo de ser, que até então estava estabelecido como a única forma. Então, a arte, ela também sempre vai fazer esse papel de questionar, esse papel de contrariar, esse papel de incomodar, né? E as pessoas, elas não gostam muito, né, de serem incomodadas, de serem desafiadas, né? Então, a arte, ela também, a gente vai caminhando por esse viés aí. Nesse momento que quebra os padrões. É nesse momento que a gente quebra os padrões. E dessa maneira, você acredita que possa atingir uma emancipação dessa consciência? É o processo, né? A minha pesquisa, ela tende a acreditar nessa força e nessa potência da emancipação da consciência humana, né? Que seria justamente os seres humanos eles desenvolverem uma tal consciência integrada que eles consigam se libertar de dores, de processos repetitivos que vem passando ao longo da humanidade, né? Mas isso é um processo muito individual, ele requer muito esforço, e aí como coletivo, aí a gente vai sentindo os efeitos, né? Mas ainda é um processo bem individual mesmo, de autoconhecimento, justamente porque a nossa vida ela é muito efêmera, né? Ela é breve demais. Então, a única coisa que eu posso de fato mudar é a mim mesmo, né? Então, a arte ela vai ser um respiro dentro desse mundo, né, que está cercado de harmonia e caos, né? E o caos vai trazendo a criação, mas ao mesmo tempo esse caos ele é ordenado, né? Porque ele tem padrões que são repetitivos e a gente consegue perceber isso nos padrões da natureza, a gente consegue perceber isso nos padrões numéricos, nos padrões das frequências, das cores, do som, da vibração, da geometria sagrada, né? Então, a gente tem essa força cósmica que é uma sabedoria ancestral que permeia várias culturas, né? E conforme a gente vai adentrando a arte, a gente vai se deparando com tudo isso. Então, a arte ela é um campo vasto de conhecimento. Infinitas possibilidades. E ela liberta, né, não é verdade? Isso. Eu acredito que, como eu sou praticante de yoga, quando nós praticamos o yoga, nós saímos desse modo automático, né, do dia a dia, porque muitas vezes nós fazemos ações sem nem pensar sobre elas, né? E o yoga traz isso pra gente, né? O aqui e agora, respira, se conecta com você mesmo. Então, eu acredito que a arte, né, naquele momento ali, deve ser inspirador para você sair desse modo automático, que o sistema nos leva, não é? Temos que cumprir horários, temos que atingir metas, não é? Isso, acaba ficando um pouco robótico. E vocês estão aqui para quebrar esses padrões. É muito interessante, muito gostosa essa conversa. E deixar a gente conversa aí até amanhã. O que eu acho muito interessante também da arte é essa capacidade que ela tem de, ao mesmo tempo, ser a história da humanidade, tanto para o futuro, para o passado, não, né? Esse tempo e espaço aberto, digamos. Mas, ao mesmo tempo, ela também é canal para você descobrir a sua individuação, o seu ser essência. Então, ao mesmo tempo que ela te dá acesso ao todo, ela dá acesso a si mesmo. E é muito interessante porque está tudo ligado mesmo, macro e microcosmos. Era o que o Caleb estava falando agora há pouco. Os padrões, eles são em todo, nas vibrações, na geometria sagrada, nas frequências. E é a gente pegar esse padrão e saber que é importante a nossa individualidade para compor esse todo, né? Eu acho muito lindo. Macro e microcosmos. Verdade. Um universo maravilhoso, né? A inclusão também de pessoas, pensamentos, culturas, né? Maravilhoso. E quem é a Chandra astróloga? Chandra astróloga. Bom, a astrologia sempre foi uma super
curiosidade para mim, desde guria. Assim. Minha mãe trabalhava com astrologia há muito tempo. Ela só fazia para meus amigos, para as amigas dela, os mapas astrais. Naquela época não tinha internet, né, gente? E aí eu comecei a ir atrás disso. Porque o que eu pensava? Eu nunca fui de acreditar assim, nesse negócio de signo, de rádio e não sei o quê. Eu sou muito cética, por mais que não pareça. Eu vou atrás da racionalidade. Eu gosto do mistério, mas tem que ter uma razão ali. Mas por que é isso? Mas quem que está dizendo essa verdade? Não existem verdades absolutas. E aí eu vi aquilo, minha mãe com todo aquele estudo, e aí um dia minha mãe fez o meu mapa astral, e eu achei muito interessante que eu descobri que eu tinha todos os signos no meu mapa astral. E aí aquilo foi incrível para mim, porque aí eu entendi, eu não sou só um arquétipo. E aí quando você vê esses signos como arquétipos, e aí já entra essa fonte de pesquisa que eu tenho há anos, que eu bebo da fonte de Jung, e, enfim, ele fala muito sobre isso. A gente pode estar com todos esses arquétipos dentro da gente, e dependendo daquele momento, você vai ativando, manifestando aquele arquétipo. Então, assim, quando você vê a astrologia, e se a pessoa não acredita, é porque ela não foi a fundo desse conhecimento. Porque, gente, não é à toa que chama mapa astral. Ela te traz várias direções. Você saber, por exemplo, qual que é o seu signo. Você nunca vai perguntar para alguém qual que é o signo. Você quer saber minimamente dele, qual a sua tríade astrológica. É a sua lua, o seu ascendente, o seu sol. Você sabe, digamos, 5% da pessoa ali, mais ou menos. Mas você quer saber, por exemplo, a arte, o que move ela, o que faz ela ser feliz, o que é o quê? É a Vênus dela, seu planeta do amor, da beleza, do equilíbrio que você gosta. Então é muito interessante, é muito rico esse conhecimento. Só que ele partiu justamente dessa curiosidade. Eu comecei a fazer mapas astrais, eu acho que todo mundo deveria fazer com vários astrólogos. E aí eu descobri que tinha um tal de contratos kármicos e fui atrás, fiz o curso, estudei, e aí essa virou minha grande paixão, porque ali, gente, você descobre sua cauda e sua cabeça do dragão, seus dons ocultos que você trouxe de outra vida, a sua cabeça, karmas e dharmas, e não como uma coisa ruim, mas coisas para você colocar a sua atenção. Porque foi o que a Carla falou, a gente vive numa sociedade que tira a gente do estado de presença a todo momento. Então, 98% dos nossos pensamentos não são nossos. Isso é física quântica, está no campo, você absorve, a gente tem campo eletromagnético. Eu estou aqui pensando, vocês também estamos todos pensando juntos, pegando o pensamento um do outro, interligados. E quando a gente chega próximo, uma acaba, adentra a outra, e essa fusão fica mais forte ainda. Então, se você não traz essa sua energia para o estado de presença para você, e qual é a maneira mais fácil de fazer isso? Respiração. Respiração pelas narinas. Porque a gente tem o Ida, Pingala e Sushumna, que são nossos rios de energia. Então, respire e traz essa energia vital para você. E traz esse estado de presença. É muito interessante. Muito, muito lindo mesmo, né? São conhecimentos assim, que agregam a nossa alma, a nossa vivência, principalmente nós, mulheres, que estamos tolhidas da criatividade, né? Da beleza, do embelezar, né? Com a arte. Muitas mulheres não sabem, né? Como tornar um espaço bonito, como se ver beleza, né? Usar da natureza. De tanto que as mulheres estão direcionadas a trabalhar, a servir, a cuidar, não é verdade? E toda uma violência simbólica também da humanidade, né? A mulher sempre deixada como de lado, a gente como professor de arte. Quando eu explico para os meus alunos que muitas mulheres tinham pseudônimos masculinos porque elas não podiam participar de exposições, elas não podiam ser artistas, elas não podiam. Esse quadro foi eu que fiz. Não, você não é nada, você é uma mulher. Você tem que ter um marido para você colocar, para ele poder participar, porque ele pode assinar lá na. E isso não faz muito tempo, gente. É isso que é o mais triste. E aproveitando a sua fala, até mesmo de livros, não é verdade? Autoras não podiam assinar o seu nome.
né? Sim. Como nós estamos quebrando esses padrões. Caleb, aproveitando, vamos falar um pouco sobre o ateliê. Ateliê Caleb Mazzini, esse espaço dedicado à criação, ali onde você trata todo um coletivo. Você pode falar para a gente sobre essa criação? O ateliê, ele nasceu depois de muito sofrimento, porque demorou muito tempo para mim conseguir me entender e conectar todos esses saberes. Então, lá no começo, né, do processo, eu trabalhava somente com tatuagem, mas eu sempre me vi multiartista fazendo muitas coisas. E o ateliê ele surgiu no momento que eu consegui integrar tudo isso. Porque até então eu trabalhava com tudo de uma forma muito espalhada. Aí eu fui para terapia, né? Fiz um acompanhamento com uma amiga queridíssima, que é a Ana Mel. Ela trabalha com psicologia organizing e ela me ajudou a organizar todo o meu modo de trabalhar. E quando eu consegui organizar o meu modo de trabalhar, surgiu o ateliê. E novas coisas foram surgindo. E eu percebi que eu já trabalhava com arte, já trabalhava com cultura há muito tempo. Eu só não tinha dado nome às coisas e organizado cada coisa no seu lugar. Então o ateliê, ele nasce, né, já há mais de 10 anos, faz 13 anos que eu sou tatuador, esse ano vai completar 14 anos. E aí o ateliê, ele vem dessa construção. Junto do ateliê nasce o coletivo Sementes, que é onde eu trabalho em parceria com outros artistas. Então, a gente faz exposição, a gente faz oficina, a gente dá cursos, né? A gente promove mesmo movimentos voltados às artes visuais, à dança, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E aí a gente tem o Círculo Encantado. O Círculo Encantado já é o meu xodó. O Círculo Encantado, ele nasceu depois de uma vivência que eu fui para Santa Catarina conhecer uma bruxaria xamânica lá, lindíssima, com as herveiras de lá, onde eu fiz a minha iniciação para benzedor. E lá o Círculo nasceu, e junto com a minha mãe, né, que a gente já tinha o Magias do Cerrado, que era uma loja de produtos naturais, né, que a gente trabalhava com oráculos e tal. O Círculo nasceu como uma extensão desse projeto, né? Então, o Círculo, ele é o coletivo também, é o coletivo de benzedeiras, é o coletivo de bruxas, né? É o nosso clã, né? Onde a gente faz estudos e vivências, né? De diferentes tradições e principalmente da cultura popular também, né? Que acho que é muito interessante a gente falar sobre a importância das culturas tradicionais e populares, porque às vezes a gente fica muito lá naquela ideia da arte europeia, da cultura europeia, e aí quando a gente chega no Brasil, a gente tem essa miscigenação tão rica, né, dos saberes tradicionais indígenas, dos saberes tradicionais africanos, dos saberes ciganos e das outras etnias que chegam também aqui, né? Então a gente vai ter os povos nipo, né? Nós temos os povos árabes, enfim. E aí o círculo ele vai ser justamente esse círculo de conhecimento. Cada um com a sua ancestralidade, cada um com os seus conhecimentos, trazendo e compartilhando os seus saberes. E assim a gente vai crescendo, né? Como um coletivo, como um círculo, como um clã mesmo aqui no Mato Grosso do Sul, no Cerrado, valorizando também o nosso bioma, valorizando a nossa fauna, a nossa flora, né? Valorizando essa cultura também sertaneja que existe, essa cultura paraguaia, né? E assim a gente vai crescendo. É muito lindo poder falar e não deixar essa cultura morrer, né? Ao contrário, fomentar. E a partir disso, então, de todos esses seus estudos, vieram os frutos. Você lançou o livro, né? Sim. Esse ano. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Eu vou primeiro. Vou pedir para minha mãe, só aparece aqui um pouquinho na câmera, por favor. Eu vou mostrar só um minutinho. Ó, ela primeiro fez esses 4 livros aqui, ó. Tem mais, na verdade. Vem aqui um pouquinho. A nossa bruxona do Magias do Cerrado. Muito bom! Ele é a mãe, gente, dá uma mãezinha dele. Bom dia!
E aí, aqui, ó, esses 2 livros, eles nascem depois, né? Então, aqui a gente vai ter os saberes ancestrais, bruxarias e bruxarias brasileiras, onde a gente vai estar estudando da onde que vem essa terminologia bruxaria. O que é bruxaria, né? Nada mais é do que essas práticas antigas de curandeirismo, de arte, de saberes, de culturas, né? Então, a gente tem essa informação que vem da Europa, só que aqui a gente também tem esses povos que já tinham esses saberes muito similares, né? E aí a gente vai ter essa troca de conhecimento. Então, eu começo com um olhar mais geral, mais europeu, e aí eu trago esse conceito, eu conto um pouco da história da colonização também, como que essa colonização ela influencia, né? E quais são as tradições que a partir do Brasil ela nasce. Então, é esse primeiro livro aqui. Eu vou falar sobre ancestralidade, eu vou falar sobre árvore genealógica, eu vou falar sobre, para além da Umbanda e Candomblé, quem são os avós dessas práticas, né? É uma base. E, É uma gente, base. posso dar um... Muito. Essa capa já é uma leitura incrível. Parece que você está numa miração de ayahuasca. Verdade. Esse aqui é a Roda dos 4 Elementos. Fala um pouquinho pra gente. Essa Roda dos 4 Elementos, ela é bruxaria e encantaria brasileira. Ela nasce a partir da vivência do Círculo dos 4 Elementos. É uma imersão que a gente faz durante 5 meses, onde a gente estuda a origem da bruxaria, né? E aí a gente vai trabalhar os 4 elementos dentro dos ciclos lunares. Então, são 28 dias com cada um dos elementos, a gente vivenciando os elementos e entendendo quem são esses seres encantados da cultura brasileira que estão ligados a determinados elementos. E aí, a partir disso, vai ter algumas histórias, vai ter algumas práticas, né? Vai ter vários conhecimentos. Esse livro nasceu das apostilas que eu fiz para a vivência, né? Então, os 2 livros, ele é um compilado de conhecimentos que eu fui juntando e costurando e aí nasceu, né? E aí eles veio de inspiração porque ela aprendeu a fazer e aí ela me ensinou, ela falou assim, ó, é assim, 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 ela fez a edição dos livros e tal. Esses livros nasceram agora, esse ano? Nasceram do ano passado para cá, né? Do ano passado para cá. Então, aqui, e aí tem os oráculos, né? Tem o livro de oráculos, tem esse daqui que é o da Rosa Maria, que foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Aí depois teve o de radiestesia. Eu fiz as cartas, né? Que era a cigana que eu trabalho. E aí fiz as cartas que ela me inspirou. Então é um oráculo personalizado. E assim a gente foi construindo, né, o nosso repertório bibliográfico de pesquisas, né? Caleb, mas assim, para quem quer adquirir esses livros, onde encontrar? Pode estar entrando em contato comigo direto do Círculo Encantado ou no Instagram, Círculo Encantado do Cerrado, ou no Magias do Cerrado também no Instagram. Contato, WhatsApp? WhatsApp, 992718898. Olha aí, que maravilha. Quem quer enriquecer com a cultura do Mato Grosso do Sul, bruxaria, saberes ancestrais. São maravilhosos, que eu já me deliciei com eles. Para quem quiser fazer parte do clã Magias do Cerrado. Então, a gente tem várias vivências, oficinas e experiências. O clã, ele é aberto, né? A gente tem alguns encontros presenciais ao longo do ano. A gente vai ter sarau, inclusive, a Chandra, minha parceira desse sarau incrível, que a gente estreou esse ano. E a gente vai ter cursos, oficinas, é só entrar em contato mesmo com a No gente. finalzinho a gente vai passar o endereço, contato, vamos ver esse peixe de ouro aí. Bora! Chandra, Corpus Sutis. Corpos sutis. Corpos sutis tem a ver com as dimensões né? Nós somos multidimensionais. Então, são as dimensões do ser. Camadas energéticas. Sim, foi o que eu falei lá no começo, a questão dos nossos corpos. A gente não tem apenas nosso corpo físico. Então, a gente tem esse corpo energético, a gente tem muitos chakras, não só esses 7 chakras principais, então a gente tem diversos chakras que são
propulsores de energia vital no nosso ser, né? A gente tem nosso corpo astral, nosso corpo mental, espiritual. Então, são muitos corpos sutis. E aí, essa sutileza, eu gosto muito de falar de uma dimensão da arte, quando a gente quer... É difícil entender, né, a sutileza. A sutileza é para ser sentida. Então, quando você está naquele estado, sabe aquele momento seu do dia que você tem aquele seu momento? Se não tem, deve ter, por favor. Mas aquele seu momento que seja 5 minutos, 10 minutos, eu preciso de 1 hora. Eu acordo, hoje que eu tinha que vir cedo para cá, eu acordei 4 horas para ficar até 5h30 no meu momento de yoga, meditação. Eu preciso disso, porque é a hora que eu ativo os meus corpos sutis. E aí, o que eu ia falar? É a questão do... Não tem explicação, tem a ver com estesia. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Estesia? Já ouvi falar, só que eu esqueci a tradução. É uma dimensão da arte, é o contrário de anestesia. Então, a gente, nossa sociedade, vive anestesiado para tudo, principalmente... É uma ativação. A estesia é você estar presente em tudo que você está vivendo. Você sentir aquilo. É ali, estar por completo, estar com toda a sua percepção. Entendeu? Não só os seus sentidos externos, que a gente não tem só esses 5 sentidos também. No yoga a gente trabalha os sentidos internos. E é muito interessante, porque aí entra a intuição, entra muita coisa, né? E aí torna tudo mais completo. Legal. A Xanda também é facilitadora da energia Kundalini. Tive a honra também de concluir esse curso maravilhoso. Kundalini é uma grande paixão para mim, porque imagina, a Kundalini, para quem não sabe, é a nossa energia sexual criativa que fica ali adormecida no seu primeiro chakra, no seu chakra raiz, seu Muladhara. Ela sempre fica ali. Tem gente que, infelizmente, passa a vida inteira com essa Kundalini ali quietinha. Às vezes, quando criança, talvez deu uma... Porque a gente está muito aberto quando criança para tudo, né? Muito curioso, muito... Então, ali, talvez ela deu uma impulsionada. Mas tem gente que vive com essa energia bloqueada, fica ali adormecida. E não só sexual, né, Xanda? Mas então, tem muitas pessoas que têm esse preconceito quando a gente fala sexual, mas a partir do momento que a gente vê a energia sexual como a potência criativa de manifestação nessa tridimensionalidade, então, assim, essa força Kundalini, sim, ela serve para fazer filhos, fazer humanos, mas ela serve para liberar a sua arte, a sua essência. Quando você vai fazer produzir uma música, sei lá, estudar um instrumento, você já começa a liberar aquela, né? A dança, tudo isso traz esse ser criativo para fora. É o seu poder de manifestar. Quando a sua Kundalini ela se ativa, essa energia sexual, sim, ela é sexual, mas ela não serve só para sexo. Ela serve para você eclodir a sua potencialidade no mundo. Maravilha, basicamente isso mesmo. Medicinas da Floresta. Medicinas da Há 10 Floresta. anos você está nesse caminho. Eu acho que desde que eu nasci, na verdade, mas é que eu não sabia que eram medicinas da Floresta. Medicinas 2020, 2021. Foi 20. antes da pandemia. 2021. Eu conheci em 2017. Aí eu tinha um preconceito, eu sou igual a Xanda, eu fui estudar. Até que quebrei todos os dogmas, os preconceitos, aí por convite da Carla, eu falei, eu vou. E não saí até hoje. Não, entra é muito poderoso. Então, eu digo que desde que eu nasci, porque tem uma história. Eu lembro de muitas coisas até quando eu era recém-nascida. Assim. Eu lembro, por incrível que pareça, eu lembro do dia que eu nasci. Você acredita? É algo assim. Mas eu lembrei numa vivência de ayahuasca. Primeira composição que eu fiz foi numa vivência de ayahuasca. Então, me abriu muito essa medicina.
Mas eu lembro que eu vi uma mulher chorando, eu lembro da felicidade que eu tinha por ter nascido. E depois de muitos anos, minha mãe foi me contar. Eu lembro de muita chuva e trovão, muita, muita, muita. E minha mãe, depois de muitos anos, ela não falava do meu nascimento, ela veio. Enfim, é uma história triste, assim. Ela era muito jovenzinha. E aí ela me contou que estava chovendo, trovejando muito, acabou a luz no hospital. E que eu era um bebê muito sorridente, que parecia que eu gargalhava. E eu lembro da felicidade de eu ter nascido. É isso. Nossa, E aí, eu lembro com 2 anos, eu peguei uma bolsa da minha avó, que era de macramê, assim, e fui embora. Saí de casa, fugi, ficava aberto o portãozinho. E minha tia disse, viu eu ir embora, né? E eu peguei um monte de pedra e folha. Eu não peguei roupa, não peguei bolacha, eu peguei pedras e folhas. E fui embora. E minha tia disse que deixou eu indo. Eu fui 3 quadras lá para frente. Ela foi me buscar. E eu estava feliz em ir embora. Então, assim, eu sempre me vi muito parte da natureza. Eu sempre fui aquela que abraça a árvore desde pequenininha, de ficar horas abraçada. Eu gostava de ficar ouvindo. Eu imaginava que tinha um monte de seres lá dentro. E eu ficava lá, abraçada com ela. Então, assim, a medicina da floresta, não só como essas medicinas que a gente conhece, né? A natureza é uma grande medicina. E sim, por muito tempo eu tive também preconceito, e fui atrás, e vi, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque me abriu infinitas possibilidades, me render à medicina da floresta. E eu acredito que todo mundo deveria experimentar, tem diversos, né? Diversas medicinas, mas pelo menos uma, para você ver a potência que é isso. Tem gente que toma fármacos todos os dias, gente, remédio de farmácia, tem lá 5% da medicina da floresta. A pessoa toma, fica viciado naquelas químicas e tem medo de experimentar o natural. Eu acho que isso tem muito, muito forte, né? As pessoas, elas têm medo do natural. Isso em todas as dimensões. Tem medo de serem naturais, tem medo de entenderem a natureza, de sentirem a natureza, e aí entra naquele processo que você falou também da anestesia, né? As pessoas, elas estão tão anestesiadas que elas não querem sentir as mudanças na natureza. A natureza, ela vai ter diversas formas de se manifestar e às vezes elas não é tão confortável, né? E as pessoas não querem saber do desconforto, né? E as medicinas da floresta, acho que o maior medo das pessoas é se sentirem desconfortáveis, porque isso, ela é justamente a quebra do padrão e também aquele momento de você encarar se você quer realmente aquilo, se você quer se conhecer, se você quer se curar, se você quer se experimentar. Porque o caos que está em você vai eclodir. Se conhecer, de se aceitar, né? E o caos, o que é, né? Nietzsche falava, é a estrela bailarina, gente. Só por meio do caos que você consegue criar. Mas O caos é da necessário. floresta, você conduz a Sagrado Feminino, cerimônia do cacau. Isso, eu trabalho com Ixi Cacau. É a que eu mais, assim, tenho afinidade para o trabalho, né? E é uma medicina muito amorosa. Ela é muito amorosa. Não tem, essa eu acho que é a medicina que menos causa medo. Até porque ela já está inserida, de certa forma, no dia a dia da sociedade. Só que foram tirando as manteigas, as coisas naturais dela, virou lá agora só açúcar. Inclusive o chocolate que você compra no mercado hoje nem é chocolate, vai lá ver. É leite, nem leite às vezes tem, é açúcar. Então, assim, o cacau, ele era conhecido como alimento dos deuses. Ele é um dos únicos alimentos que libera todos os nossos neurotransmissores do prazer. Então, serotonina, dopamina, então, endorfina. Então, ele é uma bomba de prazer, alimento dos deuses. Então, aquilo ali te nutre de uma forma e te nutre não só no físico, em todos os seus corpos sutis. É isso que é lindo. Ele mexe muito com o seu anahata, que é o nosso chakra ponte para os principais chakras, nosso chakra cardíaco. Então, é uma medicina fantástica. É o chakra do coração.
e expande e nos liga na intuição, né? E a intuição fica super aflorada, assim, é maravilhoso. Quem as mulheres queiram experimentar, estão convidadíssimas, né? É verdade. Mulheres e homens, assim, é porque a gente tem que acabar direcionando para, né? É uma forma de você trabalhar com mais profundidade, principalmente nós mulheres tanto tempo fomos tão, né, caladas. Mas a gente tem que lembrar também que homens e mulheres têm o yin e yang, o feminino e o masculino. Então, é uma medicina muito incrível também para os homens, para despertar esse feminino que foi morto, aniquilado, né? Foi tido como ruim. Verdade, isso mesmo. Mais alguma pergunta para o Caleb? Caleb, o que te motivou a entrar na arte, por exemplo? Caleb foi crescendo, com seus 5, 6, 10 anos. O que te incentivou? Você é artista? Eu acredito que é a curiosidade. A curiosidade, ela é a chave de ferramenta do autoconhecimento. Se você não tiver curiosidade, você não descobre nada, né? Então, eu sempre fui uma criança muito questionadora. O tempo inteiro questionando por quê, para quê, da onde, quem que falou, né? E essas perguntas foram me motivando a cada vez mais conhecer. Inclusive, às vezes, quando eu entro, acho que até eu entro às vezes um pouco de hiperfoco assim, em alguns assuntos, que eu sou muito visceral. Então, eu gosto de me entregar para aquele conhecimento, absorver, vivenciar, experimentar, né? E aí entra também muito essa coisa da pesquisa, né? Então, acho que por isso eu me identifico muito como um pesquisador também. Essa coisa de conhecer, vivenciar, praticar, ter a experiência, né? Eu também sou muito cético. Nossa, eu sou muito cético. Para mim conseguir entender determinadas coisas, eu tive que vivenciar na pele. E isso foi a melhor experiência que eu tive na minha vida, porque a experiência que eu tive, ela respalda a minha vivência, o meu ser, né? Cria espaço dentro de mim para que eu possa existir. Então, eu acho que a experiência, além da gente escutar, né, as trocas, a gente vivenciar é muito importante. E transformador. E transformador, com Como certeza. todos, no início, todos têm dificuldade, né? Alguma diversidade. Ah, Qual não. foi a sua? Dificuldade a gente vai ter o tempo inteiro. Não acaba as dificuldades. O que acaba é a forma com que a gente lida com as Como dificuldades, se vê? né? Como se vê. Porque antes, até então, o sofrimento, ele é necessário e ele não é necessário, né? O sofrimento, ele é necessário a partir do momento que ele gera um incômodo para uma transformação. E aí você, tendo consciência, você olha para aquele sofrimento e aí você escolhe se você vai lidar com ele com mais sofrimento ou se você vai escolher olhar ele numa perspectiva de transformação, né? Os incômodos, as dores, né? Elas fazem parte do processo de crescimento e da experiência humana, justamente porque a gente está no mundo material. E o mundo material, que é esse mundo denso, né? Esse mundo, ele carrega a lentidão, ele carrega a velhice, ele carrega as dificuldades, né? Que são as provações, né? E aí, eu acredito que a minha maior dificuldade foi eu conseguir chegar no ponto de transformação, em aceitar a transformação, né? Entender que eu estava passando por uma transformação e aquela transformação é necessária para o meu processo, para a minha vida, para o meu agora, né? E que tudo que eu passei, ele construiu quem eu sou hoje, né? Poderia ter sido diferente? Talvez, mas eu acredito fielmente que existe um caminho, um destino, né? Que todos nós estamos predestinados a viver. Dentro das culturas afro, a gente vai ter muito essa sabedoria de que existe um caminho, sim, para cada ser humano. Cada ser humano existe um padrão ancestral, um caminho histórico que foi aberto já desde o processo de consciência encarnando.
E existe essa trilha de autoconhecimento, e a gente vai passando isso por várias vidas, e a gente vai adquirindo esses saberes, e aí, conforme a gente vai se conhecendo e vai praticando essas tradições ancestrais, a gente também vai se recordando de outras experiências que a gente já teve, né? E vai conseguindo integrar tudo. Porque a grande questão é integrar, né? Integrar a dor, o sofrimento, o escuro, o negativo, né? Entender que eles fazem parte e que é um processo também, né? De cada ser, de cada consciência, a gente tem que respeitar também o sofrimento do outro, né? A gente tem que respeitar a dor do outro. Aí isso também nos dá a capacidade de desenvolver empatia, né? De desenvolver a sensibilidade, né? De conseguir se colocar no lugar do outro. Então, eu acredito que todas as dores e sofrimentos que eu tive até hoje foi para mim me aceitar, me entender, me integrar e também conseguir ter um olhar para o próximo de uma forma muito mais profunda que de outra maneira não teria. E vai muito nesse ponto do tornar-se humano, como você disse lá no começo, não é mesmo? E a filosofia yoga nos ensina que nós não temos poder sobre os acontecimentos, não é verdade? Nós temos que passar por eles e aceitá-los, não é? Não temos poder de mudar muita coisa, né? Temos que estar preparado para aquilo que vem. Não é verdade, Chandra? Isso. A grande transcendência no yoga, eu acho muito interessante, é a questão do estar confortável no desconforto. É a sua grande ápice para você chegar no yoga. É você estar ali vivenciando as suas dores, vivenciando os seus processos, seus julgares, seus preconceitos, não só dos outros, mas os seus, que eu acho que é o mais desafiante, é o nosso julgamento, é o nosso preconceito. Porque, gente, o nosso tem muito mais poder sobre o nosso. Você aceitar aquela sombra, mas vê-la como único processo, único fim, pronto, acabou. Você vai viver aquilo ali, porque é você o único capaz de mudar aquilo. Então, a partir do momento que você se sente confortável naquele desconforto e aceita aquilo e percebe, o que eu posso fazer? Como pode melhorar o universo? O que eu posso fazer para transcender isso? E aí se abre um mundo, mundos, né? Mundos paralelos. Percepção melhor, né? Vamos fazer uma pausa para a água, vamos se hidratar. Enquanto isso, eu vou agradecer aos nossos parceiros, ok? Agradecer ao nosso amigo Ziel, da Destaque Serviços, limpa a telha, limpeza também de placa solar. Telefone 99142-2958. Abraço, meu amigo Ziel. Bertone, do Carrala Beach. Telefone 992-33-3095. 992-33-3095. Um espaço de lazer, formaturas, confraternizações, day use com preços especiais. Abraço, Bertone, Carrala Beach, o melhor espaço de lazer de Campo Grande. Temos também a agradecer ao nosso amigo Crebinho, da padaria do Crebinho, melhor produto e serviço da região da Moreninha. Abraço, Crebinho, padaria do Crebinho. Vamos de música boa? Vamos. Tentei pegar com o pé, não consegui. Posso tocar uma no tamborzinho? Fica à vontade. Essa é uma música minha. Ela se chama Preta Velha, os nossos ancestrais e as medicinas da floresta. Pretinha velha veio me visitar, que coisa boa, pé de manga prosear. Pretinha velha veio me abençoar, que coisa boa, vela acesa iluminar. Num manto verde e griseiro, a mente a se curar. A medicina
dentro, a curandeira da floresta trabalhar. Pretinha véia veio me visitar, que coisa boa, vela acesa iluminar. Pretinha véia veio me abençoar, que coisa boa, pé de manga prosear. No manto verde briseiro, a mente a viajar. Santa Maria pra dentro, a curandeira da floresta trabalhar. Pretinha velha veio me abençoar, que coisa boa, vela acesa iluminar. Pretinha velha. Adorei as almas. Adorei as Os pretos Quanto velhos. tempo tem essa composição? Essa composição, eu estava na casa do Itamaracá, tem 3 anos, 2 anos no máximo. Ah, é um bebê ainda, né? É, Qual seria a mais nova e qual seria a atual? a mais A mais atual, velha e a atual. a mais velha é Chama Trina. Chama Trina, aquela primeira que eu toquei na hora que eu cheguei. Linda. Ela foi a primeira. Vamos de Chama Trina. Então vamos. Seja a força que vem de dentro, que vem da luz. Sente o amor da Madre Terra e do Hermano Jesus. Sente o perdão que só liberta, faz renascer a consciência, vai expandindo a transcender. Sente o sorriso, também é prece pro coração. Une os seres em essência e comunhão. Se ilumina, ilumina os teus irmãos e segue confiando na gratidão. Eleva o teu ser divino em oração e faz brilhar a chama trina do coração. Faz brilhar a chama trina. Chama trina. Vocês sabem sobre a chama trina? Né? Que são as 3 luzes: a sabedoria, o amor e a proteção, o guardião, né? Do universo. Azul, rosa e amarelo. Caleb, você já se arriscou a compor? Olha, não. Eu sou mesmo das visuais e da dança. A minha conexão com a música é justamente na hora da dança, né? Então, eu sinto a nota, eu sinto a vibração da música e a partir disso parece que eu tô cantando com o meu próprio corpo, né?
Então eu tenho isso desde criança. Então eu sempre fui muito sensível à música de querer balançar o meu corpo e movimentar o meu corpo. Vem Então, o cigano nele, lindo! Eu vi dançando no Insta, música cigana, é isso? eu faço parte de uma CIA, né, a Jordana Dança Cigana, e eu danço desde criança. A dança, para mim, ela surgiu no movimento de êxtase, né? Na época, minha família é evangélica, então eu estava na igreja e começou a tocar uma música, aquilo me tocou profundamente e eu quis dançar. Então, para mim, a dança, ela sempre também teve esse estado espiritual, né? Então, foi muito forte o meu envolvimento com a dança. E depois, com o tempo, trabalhando, né, os saberes ancestrais, as medicinas, eu entendi que a dança também é uma medicina, né? Ela é uma medicina para o corpo, para a mente, para o espírito, né? Que te liberta, que te destrava, que dá esse espaço de criação, esse espaço de empoderamento e consciência corporal, né? E aí, com o tempo, eu fui entendendo melhor, fui fazer as minhas raízes ancestrais, e esse povo cigano maravilhoso que acompanha a minha família, né, que são ancestrais meus, eles começaram a ensinar o caminho, né? Então, hoje em dia, eu danço com amor, todos os estilos, mas a dança cigana, ela vem falando de uma história muito, muito antiga. Que lindo, colocar para fora, né? Usar o corpo como arte, né? Como arte. Como inspiração, como produção de energia boa, né? O poder da arte, né, gente? Em todas as suas linguagens. É incrível. É verdade. É o que eu sempre tento trabalhar muito, né, em sala de aula, é essa interconexão entre as diferentes linguagens. Então, ora a gente está fazendo uma dança circular, ora a gente está fazendo uma prática de tocar um instrumento, ora a gente está fazendo uma produção visual, e aí a gente vai descobrindo os talentos, né? Desde o mais pequenininho até o mais cavalão, assim. E aí a gente vai ali cutucando, incentivando. Mas você gosta do quê? Mas você faria o quê? Então, lá na criancinha, eu já venho nessa pesquisa de saber do que você gosta. E lá no adulto, eu já vou perguntando, por que você não fez o que você gostava? O que te fez parar de fazer aquilo que você gostava? E às vezes a E pessoa como que a nem gente pode lembra voltar o que a fazer? gostava, né? É verdade, é Ela fica lá verdade. procurando, assim, mas não lembra, não resgata. E tem também o artesanato, né? Que são esses saberes populares também, que está inserido na arte e que é tão normal, né? É tão comum a gente ter, mas que muita gente não faz ou deixou de fazer, que também vai trabalhar várias coisas, vários benefícios, né? Foi meu primeiro ofício, artesanato. Meu primeiro reconhecimento foi como artesão também. Então eu tirei lá minha carteirinha de artesão. Tenho. Nossa, eu tenho também. Eu tenho até hoje. Ela tá vencida. A minha também. Ai, muita honra ser artesã. Muita honra. Artesã dos afetos, artesã da vida, Isso. artesã do amor. Né? Gratidão. Olha aí, ouvintes, o privilégio que estamos tendo de tanta cultura, tanto conhecimento. Estamos direto do Instituto Domus. Ele oferece radiestesia, reiki, massoterapia, algumas vivências e também locação do espaço. Instituto Domus tem o Insta, tem o Face também. Outra música, a gente estava ensaiando, logo quando a Xanda chegou, a gente ensaiou uma música, aquela, sua autoria. Da minha autoria, Xamã? Xamã. Maravilhoso, gente. Xamã é uma composição que veio para integrar essa nossa tríade de mulher, criança, deusa, anciã. E todos temos, né? Nossa criança interior, o nosso adulto e o nosso velho, a nossa velha. Mas aqui na visão do feminino. Mulher,
tudo em ti quer brincar, se acolhe na mãe terra, transmutado, sintoniza no amor, brinca pra iluminar e sana tua xamã. Mulher, desperta tua deusa, honra tuas ancestrais, teu sangue nutre a terra, descalça os teus pés e uiva pra lua, dança pra iluminar e brilha tua chama. Mulher, renasce a tua bruxa, honra essência do amor, a curandeira pulsa, pegue a força das pedras, das plantas e do coração, transmutado e sana tua xamã. Oxi. Que linda! Salve a deusa! Graças. Como que você fez essa composição? Foi uma inspiração? Foi um sonho, uma visão? Sabe que Ou apenas talento, nada? por muito tempo eu falei assim, eu canalizei, porque veio em minutos assim. Veio e eu escrevi, e aí participando de um grupo de estudo da Federal, né, com o Paulo Duarte, o Paulinho maravilhoso, professor de arte. Meu orientador. Eu amo, eu sou apaixonada assim, pelo trabalho dele, um profissional incrível que realmente sabe o poder transformador da arte. Mas ele já trabalha mais nesse campo acadêmico, né? Mas é um artista incrível também. E aí um dia no grupo de estudo, a gente estudando um dos livros do Duarte, Ressurreição dos Mortos, conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos, e lá tinha uma fala sobre isso, que tinha uma artista lá falando que ela canalizava as composições dela, uma artista bem antiga, de Minas Gerais, se eu não me engano. E aí ele veio contextualizando isso, que por mais que a gente não vê essa explicação, que essa arte ela vem e eclode na gente, essa potência sexual criativa, e a gente é uma coisa tão poderosa que a gente não sabe explicar isso. Mas, na verdade, é um compilado de vivências. Eu toda a minha vida estudei a tríade, o sagrado feminino, isso sempre, desde criança. Minha mãe tinha uma biblioteca inteira, 1000 livros, eu lia tudo, era muito de espiritualidade, e candomblé, e tinha de tudo, espírita. Então aquilo já era uma vivência que foi me nutrindo e em um momento eclodiu, virou arte. E assim como qualquer um pode transformar em dança, em tudo que quiser, em canto, Pintura, desenho, todas as linguagens. E aí, fotografia, e aí, sim, o espiritual a gente canaliza, mas não é só isso. Aí entra aquela questão. Sim, temos esse campo, como dizia o Einstein, né? Tá aí, tá tudo no campo, no registro acástico. Mas o seu processo de individuação é o que vai parir isso. Mas é um compilado da humanidade. Então eu vejo assim, que eu peguei da minha vivência
e também desse plano, desse campo que está disposto a nós. Realmente você vive o que você prega, e você prega o que vive. Ainda bem, então Isso, vamos para o caminho É a certo. verdade, né? É quando a gente está vivendo a verdade do nosso coração. Por mais que às vezes não agrade o outro, a gente está em verdade na nossa essência. E aí a gente colhe frutos, né? Como, por exemplo, hoje a gente está aqui, é um fruto de algo que a gente nem imaginava, né? Nossa, Um dia- as sincronicidades do universo. né? Eu estou muito feliz de estar Estou aqui. muito E feliz de vejo estar aqui. que foi uma trama do universo mesmo, tecendo caminhos. Verdade. E não estamos aqui por acaso. Essa conversa sobre verdade, vida real, quebra de padrões, questionar as crenças, não é? Despertar consciência sobre dons e talentos. Eu tenho o costume de dizer, quando eu tenho essas intuições assim fortes, e elas são muito rápidas mesmo, eu tenho o costume de dizer, nossa, parece um download. Não é? Baixou aqui um download e de repente, né, aquilo tá. E é muito bom a gente viver sem máscara, sem filtro, a gente não precisa se proteger daquilo que a gente acredita, não é verdade? Então, Isso é eu muito estou bom. realmente muito feliz também com a presença de vocês. Eu vou agradecer ao Instituto Dom também, essa oportunidade, mais uma vez, reforçando. E é isso, que essas verdades sejam sempre ditas. E além de serem ditas, escutadas, não é absorvidas, e que sirvam para despertar mais dons e mais talentos, tirarem as pessoas de caixinhas e de grades onde elas se encontram. É mais dolorido ficar dentro da caixa, gente. É. Dói ser julgado. Você vai sair e vai ser julgado, mas olha, vale a pena. Vale muito a pena. Tirar as máscaras, né, cara? Verdade. Ser você mesmo, autêntico Isso. e verdadeiro. A gente vai conversar sobre mandalas para estar concluindo o programa. Mas antes vou pedir um fortalecimento dos ouvintes, nossos simpatizantes, se inscreverem no canal, né, Caleb? Globalcast, _MS. Pede aí, Caleb. Pessoal, vamos se inscrever no canal e vamos fortalecer e potencializar esse canal maravilhoso que cada vez vai crescer mais, né? E está dando essa oportunidade maravilhosa para o nosso pessoal daqui, Mato Grosso do Sul, de Campo Grande do Cerrado, né? Para a gente expandir aí, como for mais incrível, maravilhoso. O universo como pode melhorar. Exatamente. O canal, o intuito do canal é sempre divulgar os pequenos terapeutas, os terapeutas em ascensão, os terapeutas que estão iniciando, então fortalece a gente, nós fortalecemos vocês. Gratidão. Maravilhoso. Gratidão. Mandalas. As mandalas, elas são um instrumento incrível de transformação. A mandala, para você ter uma ideia, ela, só de você olhar para uma mandala, ela já transmuta padrões de energia. E sempre para padrões elevados de vibração. Então, a mandala, mas qual mandala? No caso, eu trabalho com mandalas de tecelagem. São mandalas feitas por povos originários, geralmente da Bolívia, mas tem outras localidades. Mas qualquer mandala, aqui no espaço nós temos essa linda mandala aí, ó. Quando você entra, você já sente essa... Até perceba a criança perto de mandala, elas ficam impressionadas. Eles falam, mas por quê? Qual que é esse poder? Gente, é a geometria sagrada que está no todo. E aí a gente volta lá no macro e microcosmo. Tudo é uma fusão. Está dentro, está fora. Então, assim, o que nos faz lembrar da grande mãe, da grande harmonia do universo, que está nas plantas, que está nas células, nos átomos, que está em tudo, desde o grão de areia até o cosmos, os diversos universos, né? Que a gente, na nossa bolha, acaba esquecendo que nós somos muito mais que um universo girando em torno do Sol. Temos muitos outros sóis por aí. E a Chandra realiza oficinas de mandalas, a geometria sagrada. Tem um período assim, a ser realizado. Conta pra gente. Olha, as últimas oficinas que eu tenho feito, eu ando agregando com a medicina do cacau, que é uma forma da gente estar ali mais conectado, e eu pego também essas minhas vivências do yoga, então a medicina ativa, que você está produzindo ali, trabalhando com essa questão das formas,
geométricas sagradas e nesses padrões que vão te levando a estados do subconsciente. Então, você acaba acessando tanto dores, você pode acessar dores, dependendo do seu período, ou potências. Então, quando você vai para um curso de mandala, você não está fazendo só um objeto de decoração. Um curso de mandalas com Chandra está trabalhando os seus corpos sutis e todo o seu Sim. De cores. Das formas. Por exemplo, quando eu digo a forma, porque a mandala que eu trabalho de tecelagem, cada ponto que você faz de tecelagem, ele tem uma forma ligada ao universo. Então, a gente tem o ponto pena, o ponto raio, o ponto flor de lótus, o ponto estrela. Então, naquelas formas, você fazendo, você acaba se conectando porque também você está observando e produzindo, que é mais importante até, porque é mais forte do que você só observar. Você está produzindo algo que está a todo momento na humanidade, até antes da humanidade. Por exemplo, daria para a Chandra fazer uma leitura de uma mandala que um aluno está tecendo, por exemplo, pelo tamanho, pelas cores? Dá para ter uma leitura breve? Sim. Pelas cores, tem muito estudo hoje em dia, cromoterapia, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com a intuição, quando eu não falo, você vai usar tais cores, você vai pegar aquelas cores, e a gente fala um pouco sobre aquela cor que foi escolhida, o que pode estar, às vezes, presente ali para você, você sabe que é por causa daquilo, escolhi o rosa e o vermelho, eu estou mais nessa questão de instintos, do amor próprio, o amor pelo outro. Cada cor, ela representa algo, né? E as formas também, porque às vezes você pega um aluno lá que não tem paciência para fazer e faz tudo um em cima do outro, tudo mal feito. Por quê? Porque dentro, o interno e o externo, eles se refletem. Dentro dele está bagunçado. Entendeu? Então ele precisa colocar de alguma forma, e aquilo não está errado, porque de alguma forma ele conseguiu materializar, organizar, que o Caleb falou, eu achei muito interessante, que eu acho que é o mais difícil da nossa vida mesmo, é organizar. A gente tem tantas... A mandala, ela vai entrar muito nesse processo de organização, né? Eu fiz uma vivência comigo mesmo de estudo de 21 dias de mandala. Então, eu tinha que desenhar uma mandala durante 21 dias para me entender os meus sentimentos. E foi um processo transformador. E se eu pegar e mostrar para vocês, cada uma das mandalas, cada uma delas vai ser totalmente diferente da outra. E os processos que estavam ligados, emocionais, àquelas mandalas específicas, eu fiz uma leitura também de uma base mais junguiana, né, do subconsciente e tal. Então, é um processo de auto-investigação, né? E, então, a mandala ela vai estar nesse campo também do conhecimento, né, do autoconhecimento, da autoobservação, da autopercepção. E eu tenho uma oficina que chama Mandalas Energéticas, que eu trabalho com magia com velas. E aí, a gente estuda que todas as vezes que a gente monta uma mandala, a gente está abrindo um campo de consciência, não só para nós, mas também para o coletivo, principalmente quando a gente está trabalhando a magia junto. Então, por exemplo, como a Chandra falou, toda mandala ela vai ser um potencializador para uma consciência mais elevada. Então, toda vez que eu monto uma mandala, aquela vibração, ela permeia não só a mim, mas todo o universo. É um conhecimento budista muito bonito que eles têm essa prática de fazer as mandalas e é em ação a todos os seres do universo. Então, é uma sabedoria muito antiga também, que é tanto de devoção, quanto também de autoconhecimento, de agradecimento e de propiciar a harmonia a todos os seres do universo. Legal. Qual que é a grande diferença entre mandala, não sei quem pode responder essa, entre mandalas e os filtros solares? Os filtros dos sonhos. Isso. O filtro do sonho é uma mandala também, né? Só que ele vem de uma prática originária, que era a medicina da teia.
Então, elas faziam para proteger o sono das crianças, aquela tribo. Tem várias, né, vários contextos. Mas esse eu acho que é o mais conhecido, né? E é essa coisa do tecer, é o colocar. Eu acho incrível que tudo, os nossos antepassados, os povos originários, eles tinham essa sabedoria sem ter a ciência, né? E eles sabiam que o cosmos, o macro, ele reverberava no microcosmos. Então, quando você pegava e ensinava aquela criança a tecer aquela teia para ela, colocando intenção naquele objeto de poder, colher aquele cipó na lua nova, numa lua de inícios, eu estou ali colocando o que eu quero, a minha intenção, o poder da intenção, do pensamento, do coração, e materializar naquilo. Então, não é só o material. Então, eu vejo assim, é muito, muito parecido, porque é uma mandala também, só que é só uma outra forma de medicina. Assim como a gente tem a mandala feita de papel, a gente vai ter as mandalas feitas de areia, a gente vai ter as mandalas feitas de fios, né? E aí tem essa questão muito interessante que você falou, né, da aranha, que ela é uma medicina que ela está falando o tempo inteiro sobre conexão e sobre a construção da realidade e da interconexão. Né? Inclusive, eu vou dar uma oficina logo mais da fiandeira, né, das tecelãs com a deusa aranha. Então, a gente vai entendendo esses arquétipos, essas forças, né, e de como que, quando você traz consciência para aquele ato, ele não é só um objeto, ele está contando a história. Tudo está contando alguma história. Intenção e energia, e não só, mas ele tá contando justamente a história muito profunda do ser humano que está construindo aquilo ali, por que ele está construindo aquilo ali, né? A gente hoje vive numa sociedade muito artificial, e essa artificialidade perde a profundidade das coisas, né? Então, os objetos, eles carregam saberes. Todas as vezes que você sabe, por exemplo, essa taça de vidro, ela tem um saber aqui. Aqui a gente tem uma geometria nessa taça de vidro, a gente tem uma materialidade, né? Essa materialidade, ela tem uma origem. De onde que vem essa origem do vidro, né? É uma areia. Quem que descobriu essa areia? E a gente vai fazendo perguntas, essas perguntas elas vão trazendo conhecimento, e isso também vai nos expandindo, né? Um repertório de profundidade. Tudo tem história e profundidade. Colocar essa intenção nessa materialidade é uma magia. É uma magia natural. Uma das mais poderosas. As pessoas não estão perdendo o poder da magia, né? O poder de colocar no chá uma magia, uma intenção de cura. Eu acho que a magia natural traz de volta isso, né? Para as pessoas. Aquele chazinho da vovó para gripe, para dor de cabeça, o cansaço, aquele escalda-pé maravilhoso. As pessoas estão deixando de fazer essa magia natural, essa intenção de tirar o cansaço. E deixando de acreditar no seu poder de fazer magia. A magia está dentro da gente, que é a intenção que você falou. E hoje em dia as pessoas querem muito... onde que tem um livro que eu falo exatamente o que eu faço? E às vezes ela não precisa nem disso, só dela intencionar com o coração e querer mesmo. Sabe quem Raul falava? Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo? Então é isso é muito poderoso. Isso tem que ser resgatado. E isso tem que ser resgatado a um nível consciencial coletivo, né? Porque a gente está num sistema onde robotiza e tira essa profundidade do ser. O ser, ele fica muito mais externo, ele fica muito mais voltado, né, para a televisão, ele fica muito voltado para a mídia, ele fica muito voltado para as relações externas e esquece de si mesmo, né? Então, a arte, ela também nos dá essa ferramenta de se aprofundar em nós mesmos, né? Nessa própria espiritualidade, dessa própria intenção, né? A força da magia, a força dos saberes ancestrais, tradicionais, essas medicinas, elas estão falando o tempo inteiro do autoempoderamento, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da autocriação, né? Não como nós seres principais do universo, mas realmente como integrantes, né?
E aí uma coisa que eu achei muito interessante é que nós 4 aqui temos formações em terapias, né? E assim, conforme a gente vai se aprofundando no autoconhecimento, como é importante, acho que assim, todos vocês foram para as terapias porque vocês começaram a se tratar e vocês falaram assim, que ferramenta incrível, como eu posso contribuir? Vamos mostrar para o mundo, né? E eu acho que faz parte do processo, né, da gente se entender e falar assim, como eu posso contribuir, né? Potencializar Como a tudo gente pode isso, né? potencializar tudo isso, né? Verdade. Exatamente. Vamos aproveitar para o Caleb falar do seu ateliê, do seu estudo, depois logo a Xanda vai vender o peixe dela, depois vamos cantar um rezo maravilhoso, está encerrando isso. Bom, o ateliê, a princípio, ele começou como um estúdio, né? Como eu falei um pouco tempo atrás. Ele era só tatuagem, então eu trabalhava com a tatuagem. E dentro da tatuagem, a tatuagem foi um despertar, assim, porque eu comecei a entender que a tatuagem ela é uma prática ancestral. E ela está no princípio, lá na pré-história, os seres humanos já estavam pintando, marcando o corpo. E vocês sabem por que eles faziam isso? É uma boa pergunta. Pode. Por que o ser humano fazia isso? Porque ele estava o tempo inteiro copiando os padrões da natureza. Então, os primeiros grafismos que a gente tem, né, as primeiras tatuagens, os seres humanos se mesclando ao meio ambiente que eles viviam. Com o tempo, isso foi se transformando também em ritos de iniciação. Então, determinados tipos de tatuagem era para mostrar que aquela pessoa foi iniciada para alguma coisa, mostrar algum cargo que ela tinha político, né? Então, a tatuagem ela sempre foi uma ferramenta para além da estética, ela também foi uma ferramenta de integração da cultura das comunidades, uma questão também de pertencimento étnico, né? E aí eu comecei a perceber que essa busca contemporânea da tatuagem, ela está muito ligada também ao processo de individuação, à necessidade de você fazer rituais de transição, de transformação externo, de processos internos que eles precisam se manifestar, mas como a gente perdeu a essência ancestral, as pessoas acabam fazendo no automático e não tem esse entendimento profundo desse rito ancestral que é a tatuagem. Então, eu comecei a desenvolver essa questão do ritual tatu e trazer essa consciência, né, para o trabalho da tatuagem. É claro que a gente tem a tatuagem comercial, que ela é só estética, mas no fundo, a pessoa ela está buscando alguma coisa. Levando a mensagem, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. E aí essa mensagem tem a ver com a apropriação de si mesmo, né? Porque a gente vive num sistema colonizador que coloniza não só a nossa terra, mas o nosso território corpo, né? É o que eu falo muito. Nós somos o primeiro território que a gente habita, é o nosso território corpo. E aí o processo da tatuagem é a retomada do nosso próprio território corpo, né? Então é onde a gente consegue colocar a nossa história, as nossas verdades, nossos processos internos de uma forma externa. Então a gente passa uma mensagem também. Então a gente também está fazendo um processo de empoderamento psíquico, né? E aí a gente tem esse movimento contra agora, né? Que é esse movimento clean, né? Tudo muito limpo, tudo muito americanizado, tudo muito embranquecido, né? Por quê? Porque esse clean, ele é o limpo, ele é o puro, ele é essa busca, ele é a busca da padronização, que é o mais fácil. E aí essa cultura da tatuagem tem a ver com todos os saberes ancestrais, com a cultura underground, tem a ver com os movimentos hippies, né? Enfim. E aí a gente tem muita história. Então passa o endereço pra gente. Bom, o ateliê agora ele está localizado lá na Rua Serra Azul, né? No bairro ali do Tijuca, 696. A gente também está com a sede do Círculo Encantado lá, mas o Círculo Encantado ele é um processo que eu faço parcerias. Então, o tempo inteiro eu estou em lugares diferentes, inclusive ocupando os espaços públicos, que é o principal, né? E o mais importante, a gente dá visibilidade a esses coletivos artísticos e também está fortalecendo os espaços
e a gente tem essa oportunidade de estar compartilhando. Um círculo nômade. Um círculo nômade, círculo cigano. Cigano. Muito parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pela cultura. Chandra, eu estou com o meu estúdio lá pertinho da Lagoa Itatiaia, mas é Tiradentes. Mas é uma quadra da Lagoa Itatiaia. Inclusive, tenho também um projeto que busca ocupar os espaços públicos que são nossos por direito. A gente paga impostos, a gente tem que aproveitar esses espaços. Então, vão para as praças, vão mesmo, ocupem, estejam perto da natureza. Então, eu tenho esse projeto que é toda segunda-feira, 7 horas da noite, lá na Lagoa Itatiaia. É só levar seu tapetinho, tendo um corpo, respirando, pode ir. Não importa a idade, não importa se é gordo, se é magro, se é velho, se é novo, pode ir. É do lado do parquinho. Meu WhatsApp é 67996772314. Instagram, chandra.martins. Maravilha. Uma cantora, compositora, currículo indejável. Carla Sapaterra. Eu quero encerrar essa conversa maravilhosa com vocês, deixando aqui uns dizeres dessa minha estreia. Estou muito feliz. E dizer que, para você que está assistindo, para você que está ouvindo, assim como eu quero que você pense e escolha despertar, questionar o que foi ensinado, honrar quem você é, assim como nós honramos quem nós somos, e nunca mais silenciar a nossa verdade. Muita gratidão pela presença de vocês, por essa conversa maravilhosa. Muita gratidão, Daniel, pela oportunidade. Gratidão a todos. Consideração final. Que todos os seres possam ser vocês mesmos, né? Livres e felizes. Livres e felizes. Aula de yoga. Loka Samastasu Kinobavantu. Que todos os seres possam ser livres e felizes. É assim seja, assim é. Gratidão. Música de encerramento. Muita magia e encantaria desse Mato Grosso do Sul. Muita cultura. Caminhando por la selva, sentindo la belleza, sentindo las canciones de las plantas, caminhando por la mata, sentindo la belleza, sentindo las canciones de las plantas. Siento vivo, siento en paz, siento el poder de la madre. Siento vivo, siento en casa, siento el poder de la madre. Siento las plantas sagradas. Siento las plantas sagradas. Uera, 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 uera,
sempre agradeciendo por tanto poder, naturaleza, siempre respetando, siempre agradeciendo por tanto poder, tanta belleza. Siento las plantas sagradas, siento las plantas sagradas. Arrou. Gracias, Aho, Harihaushi. Harihaushi. Sempre esse dia maravilhoso, entrevista riquíssima com a nossa Xanda, nossa Calélia, nossa Fernanda Carla, nossa terra. Gratidão e até a próxima. Gratidão. Axé, Saravá, namastê. Você que é um uivo. Vamos, Epá, vamos.